Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola do joio. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Parábola do grão de mostarda. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Parábola do fermento. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. As multidões só entendem parábolas. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Na parábola anterior, o Senhor falou daqueles que não recebem a palavra de Deus, e agora fala daqueles que a recebem corrompida, porque é próprio das maquinações diabólicas misturar sempre o erro com a verdade. Por isso segue: propôs-lhes outra parábola. São Jerônimo. Propôs-lhes outra parábola, à maneira de um rico pai de família que serve distintos manjares aos seus convidados, a fim de que cada um tome o que é mais próprio para o seu estômago. E não disse a outra, mas outra. Se tivesse dito a outra, não poderíamos esperar uma terceira. Disse outra para indicar que seguir-se-iam muitas outras. O Senhor manifesta o sentido da parábola quando acrescenta:
O reino dos céus é semelhante. Remígio de Auxerre chama de reino dos céus o próprio Filho de Deus e diz que este reino é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. São João Crisóstomo apresentam-nos em seguida as insídias do diabo, dizendo: enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Com estas palavras, nos faz ver que o erro vem depois da verdade, como atesta o decorrer dos fatos. Assim, depois dos profetas, vieram os falsos profetas. Depois dos apóstolos, os falsos apóstolos. E depois de Cristo, o anticristo. A não ser que o diabo veja algo para imitar ou alguém para insidiar, ele não tenta, porque viu que a semente frutifica, às vezes a 100, outras a 60 e outras a 30, e que ele não pode arrebatar nem sufocar a que tem boas raízes. Por isso, serve-se de outra artimanha, inserindo sua própria semente, um simulacro muito parecido, que engana facilmente os que são propensos a serem iludidos. Por isso, o Senhor não disse que semeia uma semente qualquer, mas o joio, que é muito parecido, ao menos à primeira vista, com a semente de trigo. Tal é a malícia do diabo, semeia quando tudo já estava pronto para causar mais dano ao esforço do agricultor. Santo Agostinho e disse enquanto todos dormiam, porque quando os chefes da igreja agem com negligência ou quando os apóstolos são visitados pelo sono da morte, vem o diabo e semeia por cima aqueles a quem o Senhor chama de filhos maus. Mas pergunta-se agora, são estes os hereges ou os católicos que vivem mal? Pois, dizendo que foram semeados no meio do trigo, parece significar que são todos de uma mesma comunhão. Entretanto, como não se interpreta a palavra campo como sendo a igreja, mas todo o mundo, compreende-se que fala dos hereges, que neste mundo estão misturados com os bons. Por isso, os que são maus, mas têm a mesma fé, são melhor chamados de palha que de joio, pois a palha tem a mesma raiz e o mesmo caule que o trigo. Quanto aos cismáticos, parece que tem mais semelhança com as espigas podres, ou com as palhas de espiga rachadas ou divididas, e que se jogam fora da messe. Mas não se deve concluir disso que os hereges e cismáticos estão necessariamente separados da igreja corporalmente, porque há muitos no seio da igreja que não defendem seu erro de maneira que possam atrair o povo, porque se o fizessem, seriam então expulsos da igreja. Quando o diabo, tendo semeado por cima seus erros terríveis e falsas opiniões, isto é, tendo lançado as heresias em nome de Cristo, escondeu-se melhor e ficou ocultíssimo. E é isto que significa, e foi-se embora. Compreende-se, pois, como ele mesmo explica ao fim, que o Senhor se referiu com a palavra joio não a alguns escândalos, mas a todos os escândalos e aqueles que cometem iniquidades. São João Crisóstomo. Nas linhas seguintes, descreve perfeitamente o caminho dos hereges. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. No início, os hereges se escondem na sombra, mas quando têm mais liberdade e alguém tomou parte com eles pelo diálogo, vertem seu veneno. Santo Agostinho. Ou de outra maneira, quando o homem começou a ser espiritual e a julgar todas as coisas, então começam a aparecer-lhe os erros. Ele começa a discernir tudo o que ouviu e leu para saber se afasta da régua da verdade. Mas, até que atinja a perfeição espiritual, ele pode ser envolto na multidão de heresias e falsidades que se propalaram sob o nome de cristãs. Por isso segue. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Pode-se perguntar aqui quem são esses servos, se são aqueles a quem chama depois de segadores ou se são os anjos, os quais, na explicação da parábola, também são chamados de segadores. Mas que ninguém se atreva a afirmar que os anjos ignoravam quem semeou o joio. Por conseguinte, deve-se entender pelos próprios homens fiéis os servos a quem chamou de boa semente, porque uma mesma coisa pode ser expressa por nomes diferentes, dependendo da relação em que seja considerada.
O próprio Senhor chama-se a si mesmo no mesmo evangelho, ao mesmo tempo de porta e pastor. Remígio de Auxerre. Vieram a Deus, não com o corpo, mas com o coração e o desejo da alma. Desta maneira, compreendem que tudo se fez por astúcia do diabo, e por isso lhes disse: um inimigo é que fez isso. São Jerônimo. Além disso, chama o diabo de homem inimigo, porque não é Deus. E assim foi escrito dele no Salmo 9. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Por esta razão, não deve dormir aquele que está à frente da igreja. Não suceda que, por descuido seu, o homem inimigo semeie por cima o joio, isto é, os dogmas dos heréticos. São João Crisóstomo. E é chamado de inimigo por conta dos prejuízos que causa ao homem, pois o diabo está sempre nos assediando, ainda que o princípio de seus assédios não seja a inimizade que tem conosco, mas a que tem com Deus. Santo Agostinho. Assim que os servos de Deus conhecerem que o diabo, que sentindo que nada podia fazer contra o dono de tão grande nome, introduziu suas mentiras sob este mesmo nome, tramou esta fraude, poderá surgir neles o desejo, na medida em que tinham algum poder temporal, de apartar os homens das coisas mundanas. Mas para saber o que devem fazer, consultam antes a justiça de Deus, donde segue: queres então que vamos arrancá-lo? São João Crisóstomo. Devemos admirar nesta passagem a diligência e o amor dos servos. Apressam-se a arrancar o joio, o que prova sua solicitude em relação à semente, e não se preocupam com que alguém seja punido, mas com que a semente não pereça. A resposta do Senhor é a seguinte: ele respondeu: não. São Jerônimo. Abre-se espaço para a penitência. Somos aconselhados a não cortar rapidamente nossos irmãos fora, porque pode ocorrer que alguém que hoje esteja corrompido por um dogma nocivo, amanhã caia em si e comece a defender a verdade, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Santo Agostinho. Isso dá a eles enorme paciência e tranquilidade. Ele o disse porque os que são bons, mas que ainda estão fracos, necessitam dessa mistura com os maus, tanto para adquirir fortaleza com o exercício, quanto para que, através da comparação, sejam estimulados a melhorar. Ou talvez o trigo e o joio sejam arrancados ao mesmo tempo, porque há muitos que no princípio são joio e depois se tornam trigo, e se não se toleram pacientemente estes quando são maus, não se consegue deles uma mudança louvável. Se fossem arrancados, arrancar-se-ia ao mesmo tempo o trigo em que se transformariam caso fossem poupados. Por isso, o Senhor nos previne que não façamos desaparecer desta vida esse tipo de homens. Não suceda que, tirando a vida dos maus, atiremos também dos que poderiam ser bons, ou para que não prejudiquemos os bons, a quem o convívio com os maus poderia ser uma ocasião útil, mesmo que involuntária. O momento oportuno de tirar-lhes a vida será quando já não lhes restar tempo para mudar de vida, e o contraste de seus erros com a verdade não puder ser útil aos bons. Deixai-os crescer juntos até a colheita, isto é, até o juízo. São Jerônimo. Mas isso parece contradizer aquele preceito: tirai do meio de vós o mal. Porque, se nos proíbe de arrancar o joio e manda termos paciência até a ceifa, como expulsaremos alguns do nosso meio? Mas entre o trigo e o joio, que nós chamamos de lolium, quando ainda são ervas e de seu talo não brotou a espiga, há grande semelhança e nenhuma ou muito pouca distância para discerni-los. Por esta razão, o Senhor nos adverte inicialmente a não proferirmos uma sentença sobre algo tão ambíguo e a reservar o juízo a Deus, para que ele, no dia do juízo, lance fora da Assembleia dos Santos não a suspeita de crime, mas o manifestamente culpado. Santo Agostinho. Quando algum cristão no seio da igreja for pego num pecado digno de anátema, seja anatematizado, onde não houver perigo de cisma, e faça-se com amor, não a fim de eliminá-lo, mas de corrigi-lo. Mas, se ele não reconhecer nem se corrigir através da penitência,
ele mesmo irá para fora e será separado da comunhão da igreja por sua própria vontade. Por isso, o Senhor, como dissesse, deixai-os crescer juntos até a colheita, acrescentou a razão nas palavras seguintes: para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Isso manifesta claramente que, quando não há esse perigo e a segurança total da permanência da semente, isto é, quando o crime é tão conhecido e detestado por todos que não há absolutamente ninguém, ou se há alguém que se atreva a defendê-lo, é tão pouco notável que não pode dar lugar ao cisma, não se deve descuidar da severidade da disciplina, e a correção do erro será tanto mais eficaz quanto mais diligente for a observação da caridade. Mas, quando a doença já tomou muitos, não resta outro remédio senão a dor e o gemido. Por isso, o homem deve corrigir com amor aquilo que puder, e aquilo que não puder, deve sofrê-lo com paciência e gemer e chorar, a partir do amor, até que a correção venha do alto, e esperar até a ceifa, para que o joio seja arrancado e a palha joeirada. Quando é possível erguer a voz em meio ao povo, deve-se fazer a correção das turbas iníquas com uma repreensão geral, principalmente se algum flagelo enviado do céu por Deus nos oferece a ocasião e a oportunidade de mostrar que são castigados por sua própria causa, porque as calamidades públicas tornam os ouvidos mais dóceis às palavras daquele que os corrige e excitam mais facilmente os corações aflitos a se confessarem, gemendo, do que a resistirem, murmurando. E mesmo que não exista calamidade pública, é útil, sempre que se fala em público, corrigir a multidão em seu meio. Por isso, como falar em particular tende a enfurecer, repreender em geral tende a fazer gemer. São João Crisóstomo. O Senhor disse isso para proibir que se cometam assassinatos. Não convinha tirar a vida dos hereges, porque isso levaria o mundo inteiro à guerra. Por isso disse: para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Ou seja, se empunhardes as armas e tirardes a vida dos hereges, vossos golpes alcançarão necessariamente muitos dos santos. O Senhor não proíbe, pois, que detenhamos hereges, e que se suprima sua livre publicação, que se dissolvam seus sínodos e seus esforços, mas de assassiná-los e matá-los. Santo Agostinho. No princípio, eu era da opinião de não coagir ninguém a entrar na unidade de Cristo. Pensava que se deveria agir através da palavra, combater na discussão, vencer pela razão, para que não tivéssemos como católicos fictícios aqueles que sabemos serem hereges declarados. Mas esta minha opinião era subjugada não pelas palavras dos que a contradiziam, mas pelos exemplos contrários demonstrados. Com efeito, o terror daquelas leis, por cuja promulgação os reis servem a Deus no temor, foi de tal modo útil que agora alguns dizem: já queríamos isso antes, mas graças a Deus que nos ofereceu a ocasião e abreviou a curta demora dos adiamentos. Outros dizem: sabíamos que esta era a verdade, mas não sabemos por que costume nos detínhamos. Graças a Deus que rompeu nossas amarras. Outros dizem: ignorávamos que esta fosse a verdade, nem tínhamos desejo de aprendê-la, mas o medo nos voltou para ela, graças a Deus que nos despertou de nossa negligência com o estímulo do terror. Outros dizem: temíamos entrar pelos rumores falsos, que não saberíamos serem falsos se não tivéssemos entrado, mas não teríamos entrado se não fosse a força. Graças a Deus que arrancou nossa pregação com flagelo, que nos ensinou pela experiência como é vazia e sem sentido a fama que lançaram sobre a sua igreja. Outros dizem: nós julgávamos não ser coisa de interesse receber a fé de Cristo, mas, graças ao Senhor, que pôs fim à nossa separação e, com isso, mostrou ser conveniente prestar culto ao Deus único na unidade. Sirvam, pois, os reis da terra a Cristo, promulgando leis em favor de Cristo. Quem de vós desejará não só que um herege pereça, mas também que perca algo? Mas, de outro modo, a casa de Davi não mereceu ter paz caso não tivesse desaparecido seu filho Absalão na guerra que movia contra seu pai, mesmo este rei, infortunado, tendo recomendado a seus servidores
o maior cuidado para que conservassem a vida de seu filho, de quem o afeto paterno esperava apenas a penitência para perdoá-lo. Que restou a ele senão chorar o filho perdido e, uma vez conquistada a paz para o seu reino, consolar sua desolação? Assim, a Igreja Católica, nossa mãe, se pela perda de alguns reúne muitos outros, acalma a dor de seu coração maternal e cura-se com a libertação de tantos povos. Onde se funda, pois, o que alguns vociferam? Somos livres para crer ou para não crer? A quem forçou Cristo? A quem obrigou? Eis o apóstolo Paulo. Reconheçam o Cristo nele, primeiro coagindo e depois ensinando, primeiro ferindo e depois consolando. Mas é coisa admirável que aquele que entrou no Evangelho pela força de um castigo corporal tenha trabalhado mais no Evangelho que todos aqueles que foram chamados só pela palavra. Por que então a Igreja não obriga seus filhos perdidos a voltar, se esses mesmos filhos perdidos forçam outros a perecer? Segue. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Remígio de Auxerre chama de ceifa o tempo da colheita, e por ceifa se entende o dia do juízo, em que os bons serão separados dos maus. São João Crisóstomo. Mas por que disse: arrancai primeiro o joio? A fim de que os bons não temam que, juntamente com o joio, deva-se arrancar também o trigo. São Jerônimo. É manifesto que, quando diz que o joio deve ser atado em molhos e lançados ao fogo, e o trigo recolhido no celeiro, quaisquer hereges e hipócritas serão juntamente queimados no fogo da geena, e que os santos, chamados de trigo, serão recolhidos nos celeiros, isto é, nas mansões celestiais. Santo Agostinho. Pode-se perguntar: por que o Senhor não disse: fazei um só molho e uma só pilha com joio? Talvez por causa da variedade de hereges, que diferem não só do trigo, mas também entre si, e por isso os molhos representam as diferentes reuniões, nas quais cada partido está separado singularmente por sua própria comunhão. É então que se deve começar a atá-los para botar-lhes fogo, uma vez que, então, separados da Igreja Católica, começam a formar quase que igrejas próprias, de modo que sua queima seja no fim dos tempos, não sua atadura. Mas, se isso ocorresse agora, não haveria muitos que reconhecem seu erro, fizessem penitência e voltassem para a Igreja Católica. Por esta razão, os molhos serão atados no fim, para que não sejam punidos confusamente, mas na medida da sua perversidade e da obstinação no erro. Rábano Mauro. E é de se notar que, quando diz semeou boa semente, significa a boa vontade que está nos eleitos, e quando disse veio seu inimigo, quis nos intimar a termos cautela, e nas palavras um inimigo é que fez isso, proferidas em resposta ao joio que crescia, recomendou-nos a paciência, e naquelas outras, para não acontecer que, ao arrancar o joio, nos deu um exemplo de discernimento, e quando acrescenta deixai-os crescer juntos até a colheita, recomendou-nos a longanimidade, e por último a justiça, quando disse e atai-o em feixes para ser queimado. São João Crisóstomo. O Senhor havia dito que se perdem 3 partes da semente e só uma se conserva, e nesta última há também muita perda por causa do joio que sobre ela se semeia. E a fim de que seus discípulos não lhe dissessem: quem e quantos serão, pois, os fiéis? Tira-lhes esse temor com a parábola do grão de mostarda. E por isso foi dito: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. São Jerônimo. O reino dos céus é a pregação do Evangelho e o conhecimento das Escrituras que conduz à vida, dos quais foi dito aos judeus: vos será tirado o reino de Deus. Esse reino dos céus é, pois, semelhante ao grão de mostarda. Santo Agostinho. O grão de mostarda diz respeito ao fervor da fé, porque dela é dito que expele os venenos,
segue, que um homem tomou e semeou no seu campo. São Jerônimo. Muitos entendem o homem que semeou em seu campo como Salvador, que é quem semeia nas almas dos fiéis. Outros dizem que é o próprio homem que semeia em seu campo, ou seja, em seu coração. Quem é esse que semeia, senão nossos sentidos e nossa alma? Porque esta recebe o grão da pregação, alimenta a semente com o humor da fé e a faz germinar no campo de seu peito. Segue, embora seja a menor de todas as sementes. A pregação do Evangelho é o menor de todos os ensinamentos, porque não tem, à primeira vista, o aspecto da verdade, pregando um homem-deus, um Deus morto e o escândalo da cruz. Comparai semelhante doutrina com os dogmas dos filósofos, com seus livros, com o esplendor de sua eloquência e a arte de seus discursos, e vereis como a semente do Evangelho é a menor de todas. São João Crisóstomo. Ou também a semente do Evangelho é a menor porque os apóstolos eram mais fracos que todos os demais. Mas, porque grande era neles a virtude, sua pregação se expandiu a todas as partes do mundo. Por isso segue. Quando cresce, é a maior das hortaliças, isto é, que todos os dogmas. Santo Agostinho. Os dogmas das seitas são aquilo que lhes agrada, ou seja, aquilo que acham por bem. São Jerônimo. Quando se desenvolveram os dogmas dos filósofos, não apresentavam agudeza nem vitalidade alguma. Um todo flácido e murcho surge com impetuosidade em hortaliças e ervas, que logo secam e morrem. Mas a pregação do Evangelho, que parecia pequena no início, considerada tanto nas almas dos fiéis como em todo o mundo, não se levanta em hortaliças, mas cresce numa árvore, de sorte que as aves do céu, ou seja, as almas dos fiéis ou as virtudes de Deus, emancipados da escravidão, vêm e habitam sobre seus ramos. Por isso segue, e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Eu penso que pelos ramos da árvore evangélica, que cresceram do grão de mostarda, deve-se entender a variedade de dogmas sobre os quais descansam a multitude de aves de que acabamos de falar. Assim, tomemos nós as penas da pomba, a fim de que, voando para as coisas mais altas, possamos habitar nos ramos dessa árvore, fazer nossos ninhos nas verdades e, fugindo da terra, subir com prontidão para o céu. Santo Hilário de Poitiers. Ou também, o Senhor se compara a si mesmo ao grão de mostarda, pequena semente, mas ardente e cuja virtude é inflamada pela pressão. São Gregório Magno. Em verdade, é ele mesmo o grão de mostarda que, plantado no horto da sepultura, ressuscitou como uma grande árvore. Foi grão quando morreu, árvore quando ressuscitou, grão pela humildade da carne, árvore pelo poder da majestade. Santo Hilário de Poitiers. Depois que o grão foi lançado no campo, ou seja, quando o Salvador caiu no poder do povo e foi entregue à morte, enterrado como no campo, e seu corpo como que semeado, cresceu mais que todas as ervas e excedeu a glória de todos os profetas. A pregação dos profetas foi dada ao Israel enfermo como um tipo de hortaliça, mas agora as aves do céu habitam os ramos da árvore. E por estes entendemos os apóstolos estendidos pelo poder de Cristo, dando sombra ao mundo, para os quais todas as nações voarão em busca da vida, e, maltratadas pelos furacões, isto é, pelo espírito e pelo sopro do diabo, ali encontrarão repouso, como nos ramos de uma árvore. São Gregório Magno. As aves descansam sobre estes ramos quando as almas justas,
com as penas das virtudes, se elevam do pensamento mundano e, longe dessas fadigas, tomam fôlego em suas palavras e consolos. São João Crisóstomo. O Senhor, para demonstrar a mesma coisa, diz-lhes a parábola do fermento. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Que é como se dissesse: assim como o fermento muda toda a farinha em sua virtude, assim também vós mudareis todo o mundo. E reparai na prudência de Cristo. Dá como exemplo uma coisa própria da natureza, demonstrando que, se uma é possível, a outra também é. O Senhor não disse simplesmente coloca, mas mistura, que é como se tivesse dito: também vós, quando fordes submetidos aos que lutarem contra vós, triunfareis sobre eles. E assim como o fermento se esfarela, mas não se destrói, e pouco a pouco muda toda a massa em sua própria natureza, assim sucederá em vossa pregação. Não temais as muitas perseguições que anunciei que virão sobre vós. Elas servirão para que brilheis mais e triunfareis de todas. O Senhor fala aqui de 3 medidas, mas este número determinado deve ser tomado em sentido indeterminado. São Jerônimo. A medida que se fala aqui é uma medida que estava em uso na Palestina e equivale a 1 módio e meio. Santo Agostinho. Ou também, o fermento significa o amor, porque o amor estimula e excita o fervor. A mulher simboliza a sabedoria. As 3 medidas, aquelas 3 coisas no homem manifestadas nestas palavras: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ou também aqueles 3 modos de frutificar: o 100, o 60 e o 30. Ou aqueles 3 gêneros de homens: Noé, Daniel e Jó. Rábano Mauro. Ele disse até que o todo fica fermentado, porque a caridade escondida em nossa alma deve crescer até mudar toda a alma em sua perfeição, o que se inicia aqui, mas se aperfeiçoa no futuro. São Jerônimo. Ou de outra maneira, parece-me que a mulher que toma o fermento e o mistura representa a pregação apostólica, ou a igreja formada de diversas nações. Ela toma o fermento, ou seja, a inteligência das Escrituras, e o mistura nas 3 medidas de farinha, para que o espírito, a alma e o corpo, conduzidos à unidade, não estejam em dissonância entre si. Ou de outra maneira ainda, lemos em Platão que na alma há 3 partes: racional, irascível e concupiscível. E nós, se recebemos o fermento evangélico da Sagrada Escritura, possuímos na razão a prudência, na ira o ódio contra os vícios, na concupiscência o desejo das virtudes. E tudo isso é resultado da doutrina evangélica que nos deu nossa Mãe Igreja. Direi também a interpretação que alguns dão. Dizem também eles que esta mulher representa a Igreja, que mistura a fé do homem às 3 medidas de farinha, ou seja, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando toda esta fé fermentou, somos conduzidos não a um Deus tríplice, mas ao conhecimento de uma única divindade. Esta é, na verdade, uma interpretação piedosa, mas parábolas e interpretações duvidosas nunca têm autoridade de dogma. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, o Senhor se compara a si mesmo ao fermento, porque o fermento, que é feito de farinha, tem a propriedade de comunicar a todas as farinhas de sua espécie a virtude que recebeu. E a mulher, isto é, a sinagoga, esconde este fermento condenando-o à morte. E o fermento, misturado às 3 medidas de farinha, ou seja, a lei, os profetas e os evangelhos, não forma dos 3 elementos mais que uma só crença, de modo que aquilo que a lei estabeleceu e que os profetas anunciaram
é cumprido nos progressos do Evangelho. Mesmo já tendo mencionado o fato de muitos entenderem pelas 3 medidas de farinha a vocação das 3 nações formadas por Sem, Cã e Jafé, não sei, contudo, se esta opinião é conforme a razão, porque, mesmo todas as nações tendo sido chamadas ao Evangelho, nelas o Cristo não está escondido, mas revelado, e de tão grande multidão de infiéis, nem todos fermentaram. São João Crisóstomo. Depois das parábolas anteriores, e para que ninguém pensasse que Cristo introduzia novidades, o evangelista cita o profeta que profetizara até mesmo a sua maneira de pregar a doutrina, e por isso disse: Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas. E Marcos disse: assim lhes propunha a palavra com muitas parábolas, como estas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Não é de admirar que, ao tratar do reino, faça menção ao grão de mostarda e ao fermento, porque se dirigia a homens ignorantes, os quais era preciso persuadir desta maneira. Remígio de Auxerre. A palavra grega parábola significa, em latim, comparação, que serve para demonstrar a verdade, porque, com comparação, manifestam-se certas figuras de linguagem e imagens da verdade. São Jerônimo. O Senhor não falava em parábolas aos discípulos, mas às turbas, e mesmo hoje em dia as turbas escutam as parábolas, e por esta razão foi dito: e sem parábolas nada lhes falava. São João Crisóstomo. Ainda que em muitas ocasiões tenha falado às turbas sem parábolas, não o fez desta vez. Santo Agostinho. Ou então o evangelista disse isso não porque o Senhor nunca tenha falado literalmente, mas porque não há um só discurso completo em que não tenha expressado alguma coisa por parábolas, mesmo que nele tenha dito algo em sentido literal. Assim como muitas vezes se encontra todo o seu discurso esclarecido por parábolas, ao passo que nunca se encontra um discurso em que o todo seja posto de modo literal. Entendo por discurso esclarecido quando o Senhor fala de uma coisa e não passa para outra até que a tenha desenvolvido completamente. Algumas vezes, de fato, um evangelista apresenta num só discurso o que outro menciona como tendo acontecido em circunstâncias distintas, seguindo não a ordem real dos acontecimentos, mas a de sua recordação. O próprio evangelista dá razão de o Senhor falar em parábolas quando acrescenta, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. São Jerônimo. Este testemunho é tomado do Salmo 77. Em algumas cópias eu li que o que havia sido dito pelo profeta Isaías, em vez daquilo que está na Vulgata, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta. Remígio de Auxerre. Porfírio se vale disto para fazer a seguinte objeção aos fiéis: vosso evangelista foi de uma tal estupidez que atribuiu a Isaías o que se encontra nos Salmos. São Jerônimo. Mas, como essa passagem não se encontrava em Isaías, creio que algumas pessoas prudentes tenham apagado o nome do profeta do texto. Sou do parecer de que se escreveu no princípio desta maneira: o Salmo 77, de onde é tirada a passagem, foi escrito pelo profeta Asaf, porque traz a inscrição do profeta Asaf. Os primeiros copistas não compreenderam o nome de Asaf e, crendo que era um erro do escritor, substituíram o nome de Asaf pelo de Isaías, que era mais conhecido. É de se observar que não só Davi deve ser chamado de profeta, mas todos os cujos nomes vêm escritos antes dos salmos, dos hinos e dos cânticos divinos, tais como Asaf, Iditum, Emo, Efraites e todos os outros mencionados pela Escritura. E com respeito ao que se disse da pessoa de Cristo, abrirei a boca em parábolas,
Considerai com atenção e vereis descrita a saída de Israel do Egito e todos os milagres narrados na história do Êxodo, donde podemos compreender que tudo o que se disse neste livro deve ser entendido no sentido parabólico e manifestando mistérios ocultos. Estes mistérios ocultos são os que o Salvador promete revelar quando disse: abrirei em parábolas a minha boca. Glosa de São Tomás de Aquino. Como se dissesse: primeiro eu falei por meio dos profetas, agora em minha própria pessoa abrirei minha boca em parábolas, e farei sair do tesouro do meu coração os mistérios que estavam ocultos desde a criação do mundo. São João Crisóstomo. O Senhor falara às turbas em parábolas, a fim de induzi-las a interrogarem-no. Mesmo tendo dito muitas coisas por parábolas, ninguém, entretanto, o interrogou, e por isso o despediu. Por isso segue. Então, deixando as multidões, entrou em casa. Mas nenhum dos escribas os seguiu, donde resulta claramente que, ao seguir o Senhor, não tinham outro objetivo a não ser apanhá-lo em seus discursos. São Jerônimo. Mas Jesus despede a multidão e vai para casa, a fim de que seus discípulos se aproximem e lhe perguntem em segredo o que o povo não merecia nem podia entender. Rábano Mauro. Em sentido místico, tendo despedido a multidão tumultuosa dos judeus, entra na igreja dos gentios e nela expõe os mistérios celestiais para os fiéis. Por isso segue. E os discípulos chegaram-se a ele. São João Crisóstomo. Em outras ocasiões, os discípulos temeram perguntar o que desejavam saber, mas agora perguntam-lhe com toda a liberdade e têm confiança porque ouviram. A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, e por isso interrogam-no em particular, a fim de não fazerem inveja à multidão a quem não foi concedido este dom. Eles deixam passar a parábola do fermento e da mostarda, que são mais evidentes, e lhe perguntam sobre a parábola do joio, pois tem algo a ver com a parábola da semente, e ainda lhe acrescenta algo. O próprio Senhor lhes disse o sentido desta parábola, dizendo-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Remígio de Auxerre. O Senhor chama-se a si mesmo de Filho do Homem para nos dar um exemplo de humildade, seja porque sabia que os hereges haviam de negar que ele fora homem, ou seja porque, mediante a fé em sua humanidade, poderíamos ascender ao conhecimento da divindade. Segue. O campo é o mundo. Glosa de São Tomás de Aquino. Sendo ele mesmo quem semeia seu campo, é indubitável que o mundo presente seja dele. Segue. A boa semente são os filhos do reino. Remígio de Auxerre, ou seja, os homens santos e os eleitos, que são contados entre os filhos do reino. Santo Agostinho. O Senhor não entende por joio algumas mentiras introduzidas nas verdadeiras escrituras, conforme interpretam os maniqueus, mas todos os filhos do maligno, isto é, os imitadores da falsidade do diabo, donde segue que o joio são as pessoas do maligno, pelos quais quer que se entendam todos os ímpios e malignos. Toda impureza na messe é chamada de joio. Segue. O inimigo que o semeou é o diabo. São João Crisóstomo. De fato, é obra do diabo misturar sempre o erro com a verdade. Segue. A colheita é o fim do mundo. Em outro lugar, ele disse, falando aos samaritanos: levantai os olhos e vede os campos que já estão branquejando para a ceifa. E a messe é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Em cujas palavras expressa que a ceifa já chegou. Como, pois, disse aqui que ainda virá? Porque a palavra é tomada em sentidos diferentes. Ali foi dito: um é o que semeia e o outro o que cega.
E aqui foi dito que o mesmo que semeia é o que ceifa. Quando estabelece a distinção entre aquele que semeia e aquele que ceifa, diferencia os apóstolos não de si mesmo, mas dos profetas, porque foi o próprio Cristo quem semeou entre os judeus e os samaritanos por meio dos profetas. Portanto, nesta passagem, ele toma sob os dois aspectos as palavras semente e ceifa. Assim, quando fala da obediência e da persuasão da fé, usa a palavra ceifa, como aquilo em que o todo é aperfeiçoado. Mas quando trata do futuro que se tira de ouvir a palavra de Deus, chama a ceifa de fim do mundo, como sucede neste lugar. Remígio de Auxerre. Por ceifa se entende o dia do juízo, em que serão separados os bons dos maus pelo ministério dos anjos. Por isso foi dito mais abaixo que virá o Filho do Homem com seus anjos para julgar. E por isso segue, os ceifadores serão os anjos. E segue, da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Santo Agostinho. Tirados daquele reino onde não há escândalos? Serão tirados de seu reino que é aqui, ou seja, da Igreja. O joio, que é o primeiro a ser separado, nos indica as perseguições que precederão o dia do juízo, e separarão os bons dos maus mediante o ministério dos anjos bons, porque os bons podem cumprir o ofício da vingança com boa intenção, como a lei e como o juiz, que terão a mesma intenção da lei e do juiz. Os maus, por seu turno, não podem cumprir o ofício da misericórdia. São João Crisóstomo. Também se pode entender que serão tirados do reino da Igreja Celestial, e então mostra que o castigo é duplo, a saber, a perda da glória, conforme as palavras, apanharão do seu reino todos os escândalos, isto é, para que não entrem escândalos em seu reino, e que serão queimados no fogo, conforme estas outras, e os lançarão na fornalha ardente. São Jerônimo. Todos os escândalos provêm do joio, nas palavras, apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O Senhor quis distinguir entre hereges e cismáticos, de maneira que os que causam escândalos são os hereges, e os que cometem iniquidades, os cismáticos. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou de outro modo, pela palavra escândalos, pode-se entender aqueles que criam para o próximo ocasião de pecar ou de se perder, e para aqueles que praticam a iniquidade, todos os pecadores. Rábano Mauro. Observai que ele diz, e os que praticam a iniquidade, não os que as praticaram, porque não hão de ser entregues aos tormentos eternos aqueles que se converteram e fizeram penitência, mas só os que continuam no pecado. São João Crisóstomo. Vede o amor inefável de Deus para com os homens. Ele é rápido para conceder benefícios e lento para castigar. Quando semeia, o faz por si mesmo, e quando castiga, o faz por outros, mandando que os anjos o façam. Segue. Ali haverá choro e ranger de dentes. Remígio de Auxerre. Estas palavras demonstram a verdade da ressurreição dos corpos. Contudo, por elas também se dá a entender duas classes de castigos que sofreriam os condenados no inferno, isto é, um calor excessivo e um frio intensíssimo. E assim como os escândalos se referem ao joio, assim também os justos são reputados como filhos do reino. Deles disse o Senhor: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, porque nesta vida a luz dos santos resplandece diante dos homens, mas depois do fim do mundo brilharão como o sol no reino de seu Pai. São João Crisóstomo.
e não quer dizer que não brilharão mais que o sol. O Senhor se vale deste exemplo conhecido porque o sol é o astro que mais brilha dentre os demais. Remígio de Auxerre. E quando diz, então resplandecerão, refere-se ao fato de que, agora, brilham para servir de exemplo aos outros, e então brilharão como o sol para louvar a Deus. Segue. O que tem ouvidos, ouça. Rábano Mauro. Isto é, quem tem entendimento, entenda, porque todas estas palavras devem ser entendidas em sentido místico. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.